na abertura, nós estamos recebendo a médica veterinária doutora Mariana Pinto Freitas, do escritório do IMA, aqui de Patos, Minas, Instituto Mineiro de Agropecuária. E vamos falar sobre algumas questões, doenças, procedimentos, uma matéria que atende de maneira especial o pessoal do agro, o pecuarista, pessoal da área de leite, pessoal da área de carne, não é mesmo? Então, uma matéria muito especial para esse público que nos dá uma audiência realmente muito diferenciada. Doutora Mariana, prazer muito grande conhecê-la e tê-la com a gente aqui no Radar. Muito bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Bernardo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui na Rádio Clube e falar um pouquinho para vocês sobre o IMA e sobre algumas doenças de notificação obrigatória. Muito bem. Doutora Mariana é daqui da região, é de Patos? De onde vem a doutora Mariana? Sim, eu sou de Belo Horizonte e já tem um tempinho que eu estou morando aqui em Patos de Minas e já estou no meu terceiro mandato no Instituto Mineiro de Agropecuária, na parte da defesa sanitária animal, com os cuidados na vigilância ativa com os animais de produção na nossa região aqui, do Alto Paranaíba. Muito bem. Vamos falar sobre a brucelose, nosso primeiro tema dessa entrevista. Qual que é o papel do IMA em relação à brucelose bovina? E o que a senhora pode falar para a gente a respeito da doença especificamente? Certo. Atualmente, o IMA segue as legislações no qual a gente tem o Programa Nacional de Controle e Erradicação, tanto da brucelose quanto da tuberculose bovina. Qual que é o objetivo do Instituto? Reduzir a incidência da doença nos rebanhos no estado de Minas Gerais. Por quê? Porque todas duas são zoonoses e não tem cura para os animais. Não tem cura? Não. Infelizmente não tem cura. Os animais são acometidos e acaba indo para o abate sanitário. A brucelose ataca o bovino em que órgão? Ela age diretamente ou é uma coisa generalizada no corpo do animal? Como é que ela afeta o animal? Assim, a brucelose, ela é provocada por uma bactéria, a Brucella abortus, e que ela acomete várias espécies de animais que são susceptíveis à doença, que seriam bovinos, ovinos, caprinos, bubalinos, equinos, suínos. E o que acontece? Essa doença, ela é mais propícia da bactéria estar ali no trato reprodutor. E o que acontece? As fêmeas, as vacas, no momento do parto, geralmente tem aborto no terço final da gestação, o bezerro nasce fraco, ou então, o que acontece? Elas não conseguem emprenhar e também, nos machos, ela ocorre uma inflamação dos testículos, um tipo de orquite que também não tem cura. No caso, por exemplo, do bezerrinho, geralmente acontece, né? O bezerro nasce ali bonito, saudável e dentro de uma semana, pouco mais, ele acaba vindo a óbito, acaba morrendo. Um caso assim pode ser relacionado à brucelose? Pode. No caso, o produtor rural ele vai ter que chamar, né, um médico veterinário que acompanha a propriedade para a gente conseguir distinguir se seria um caso de brucelose ou outra doença. Como que é feito o exame no caso da vaca, né? Após 24 meses, ela posteriormente ter sido vacinada para a brucelose, é feito o teste de diagnóstico de rotina, 2-mercaptoetanol, para verificar se o animal é reagente, ou seja, se ele é positivo, se ele não é reagente ou se ele é inconclusivo, para se certificar que aquele bezerro, né, veio a óbito devido à brucelose. Então, nessa situação. A mãe, né, ela pode trazer a brucelose com ela sem vir a óbito.
sem vir a óbito. Tem animais que são assintomáticos, ou seja, eles não aparentam a doença. Então, assim, o produtor vê que aquela vaca não consegue emprenhar. Tem muito caso de aborto. Então, ela serve dentro ali do rebanho para disseminar a doença. Como que seria a forma de contágio? Tanto a água, o pasto contaminado com os restos da placenta, do feto ali, pode ser um meio de estar adquirindo, sendo infectado pela bactéria. E também o que acontece? As fêmeas têm o hábito de lamber os bezerros recém-nascidos. Então, isso fica ali no pasto, e também tem os cães que podem ser acometidos pela brucelose também. E o ser humano, pelo esse material infectado que está ali no pasto. Perfeito. Você falou dos animais que podem ser infectados. O cavalo também pode ser infectado? Sim, pode ser infectado, mas não é muito característico da espécie. O que a gente preconiza hoje em dia em Minas Gerais é a vacinação de bovinos e bubalinos, sendo as fêmeas na idade de 3 a 8 meses. E nós temos 2 vacinas que podem ser aplicadas nessas espécies de animais. As outras espécies não se preconiza a vacinação. E essa vacinação ela ocorre semestralmente, no primeiro semestre e no segundo semestre. E o produtor, ele entra em contato com um médico veterinário, no qual seja habilitado pelo IMA para aquisição das vacinas e a aplicação, porque não seria qualquer profissional que possa estar realizando a administração da vacina e a aplicação. Por quê? Porque ela é uma vacina viva. Então, pode ocorrer um acidente vacinal e o vacinador, no momento, se contaminar com a doença. Então, temos que ter vários cuidados, além do armazenamento da vacina, que ela tem que estar dentro da caixa de isopor com gelo na temperatura de 2 a 8 graus. E sempre que for vacinando o rebanho, às vezes o rebanho é muito grande, a vacina tem que estar ali dentro da temperatura ideal armazenada, para que ela tenha maior eficiência, apesar que nós não podemos garantir que toda e qualquer vacina é 100% eficiente. Perfeito. Porque quanta fitose a gente vacina, a raiva a gente mesmo vacina, né, e tudo mais. E eu sempre tive essa curiosidade, por que brucelose a gente não pode aplicar? Então, exatamente é uma questão de segurança, né? Até mesmo acidente com o próprio aplicador, né? Sim, é questão de segurança para quem está manipulando, por ser uma vacina viva. Então, nós já temos casos nas regiões onde o próprio médico veterinário habilitado, ao manejar o frasco da vacina, espirrou no olho. Então, automaticamente a pessoa lavou os olhos, mas posteriormente veio a desenvolver a doença, que no ser humano, os sinais clínicos, ele cursa com a febre alta, intermitente, calafrios, tanto o homem quanto a mulher pode ficar estéril também, isso pode ocorrer com os animais. E vale ressaltar que a vacinação é para bovinos e bubalinos entre 3 a 8 meses de idade, as fêmeas, e não se vacina os machos. E além disso, o produtor tem que ficar atento que após a vacinação os animais têm que ser marcados do lado esquerdo da face com o último algarismo do ano, ou seja, nós estamos em 2022, então tem que ser o número 2. Isto é quando ocorre a vacinação com a vacina B19. Já com a outra vacina que nós temos também, que é a RB51, a marcação seria só com a letra V. São vacinas diferentes. Perfeito. Por que o macho não se vacina? Não é preconizada a vacinação dos machos, só em casos deles ser reprodutores e ter alto valor agregado, então não é preconizado. Perfeito. Muito bem. Essa forma de transmissão,
Você falou do caso do vacinador, né? Que pode receber ali um respingo da matéria e tudo mais. Um animal ali que está ali na fazenda, aquela lida com o animal ali, às vezes um contato, muitos são dóceis, né? Lambe ali a pessoa faz um carinho naquele animal. Numa situação assim, pode haver uma contaminação da brucelose? Pode haver sim, porque esse animal, ele sendo positivo e o produtor não tem essa noção de que ele é positivo e ele não apresenta sinais clínicos da doença, que geralmente não são visíveis de imediato, o que acontece com aquela saliva, a secreção, a falta de uso de luvas, equipamentos de proteção individual, ele pode também ser contaminado com a brucela. No homem, há tratamento para a doença? Nos seres humanos não há cura nem tratamento eficaz. Há o tratamento paliativo, mas infelizmente a maioria das vezes também ocorre tanto no homem quanto nos animais muitas inflamações nas articulações. Então assim causa grande dor e a esterilização tanto em homens quanto mulheres, o que ocorre nos animais também. Perfeito. Os animais, você falou do equino, bubalino, bovino, mais algum? Caprinos. Caprino também. Sim, isso. Canino não, essa área não afeta. Olha, tem a brucelose que acomete os caninos também, os animais caninos também. Aí seria uma outra metodologia, nesse caso, o produtor rural, em relação a cães e gatos na propriedade, ele tem que ter aquele cuidado da vacinação antirrábica e das vacinações de acordo com o calendário para os pequenos animais. A vacinação é uma dose única, né? Sim, a vacinação para brucelose é uma dose única de 2 ml. E o que acontece? O produtor ele pode ficar tranquilo porque ele está garantindo e preservando a saúde, a sanidade dos animais dele, do rebanho. E o que acontece? O produtor ele tem que estar muito atento ao adquirir novos animais para o rebanho, principalmente dentro dessa faixa etária de 3 a 8 meses, certificar-se que esses animais da propriedade de origem, eles foram vacinados e estão com a marca na face, ou se essas fêmeas que tiverem acima de 24 meses, que seja feito os testes de diagnósticos para certificar-se que elas estão livres da doença ao introduzir no seu rebanho, porque de repente o produtor pensa que está tudo certo, adquire um animal sem procedência ou então sem a emissão da guia de trânsito animal, porque é um dos impedimentos. Se o produtor ele não estiver com as vacinas para a brucelose e para a febre aftosa, ele não consegue emitir a guia de trânsito animal. Então, se o produtor adquirir um animal sem procedência, sem guia de trânsito, ele pode estar trazendo um sério problema para dentro da propriedade. Lembrando que não tem cura e a partir do momento que os animais são positivos, todo cidadão, principalmente o médico veterinário habilitado, que é o responsável por fazer os exames, ele tem que comunicar ao IMA, seja por telefone, e-mail, presencialmente, ou então pelo sistema do e-Cisbravet, que é um sistema do Ministério da Agricultura, porque se trata de uma doença de notificação obrigatória. Esse exame, doutora, ele é feito de forma fácil, rápida, é simples, ou é algo que tem que recolher um sangue, por exemplo, e enfiar para um laboratório? Já teve casos lá na minha propriedade em que o veterinário identificou uma doença, ele levou o telescópio, tirou o sangue e ali mesmo ele disse: ó, Bernardo, é isso que está acontecendo no seu rebanho, tem que vacinar tudo, tal coisa. Nesse caso, pode ser constatado na hora? É algo mais simples ou só em laboratório? Olha, é o seguinte, os médicos veterinários habilitados, eles têm um laboratório equipado com os materiais, então é realizado na propriedade a coleta de sangue e dentro do laboratório é processado as amostras. É um exame que ele sai, o diagnóstico ele sai rápido, não é demorado, em torno de 2, 3 dias
já tem o resultado do teste de rotina. Caso esse teste de rotina seja positivo ou inconclusivo, mesmo assim, o médico veterinário e o próprio produtor pode notificar o IMA. Aí o que acontece? Esses animais, a partir do momento que tem um exame, que é um caso suspeito de brucelose, os animais devem ser isolados do rebanho para tentar controlar a disseminação da doença. E o que acontece? Nesse caso, o IMA recebe a notificação e o Serviço Veterinário Oficial vai a campo, na fazenda, certificar-se do que está ocorrendo, abre uma vigilância ativa e o produtor rural, ele tem a opção de realizar o reteste dos animais ou de todo o rebanho. Lembrando que esses testes são a custa do produtor rural. E se o animal no reteste ele for inconclusivo ou positivo, ele tem que ser encaminhado para abate sanitário. O produtor terá ali o prazo de 30 dias, lembrando que a propriedade dele fica interditada até que se resolva e os demais trâmites. Então, assim, é importante para o produtor rural se ele optar pelo reteste, já realizar de imediato para tomar as devidas providências, porque a doença é de fácil transmissão. Perfeito. Aí no campo de controle, prevenção da doença é a vacinação, como você disse, não adquirir animais que não tenham sido vacinados, e esse controle vai por aí, então. Sim, e lembrando que a vacinação para brucelose é obrigatória. E o produtor rural, ele tem que sempre estar no escritório do IMA atualizando os seus dados pessoais, o seu cadastro, porque, por exemplo, no primeiro semestre ele tinha fêmeas ali, de 3 a 8 meses de idade. No segundo semestre ele não tem essas fêmeas nessa idade, só que ele esqueceu de evoluir na ficha sanitária. Aí logo ele entra na lista de inadimplentes e isso causa multa, notificação ao produtor. Então, o produtor ele tem que estar sempre atento ao cadastro atualizado dele junto ao IMA. Perfeitamente. Isso aí, para a saúde pública, é um procedimento bastante importante, é algo que preocupa as autoridades sanitárias? Sim, porque a partir do momento que seja o produtor rural, quem está manejando ali, ou o próprio profissional da área, ele é contaminado, por meio da questão das notificações, o IMA tem que notificar a Secretaria de Saúde local do caso positivo, porque esse paciente, ele vai ter que ser acompanhado por meio do posto de saúde. Isso também cabe lembrar que, além da notificação da brucelose, sendo uma zoonose transmitida por ser humano, também o IMA faz a notificação dos casos suspeitos e confirmados de raiva para a Secretaria de Saúde, porque nesses casos tem que se haver o protocolo vacinal dessas pessoas expostas aos vírus, bactérias que causam as doenças. Perfeito. Uma vez infectado o cidadão, ele pode passar a ser um transmissor da doença? Ele pode passar a agir ali como um vetor, uma coisa assim? O gente vai lá na fazenda, faz uma vacinação, é contaminado, chega em casa, dá um beijo na esposa, ele pode estar transmitindo aquilo ali para ela? Bernardo, eu não sei se seria por meio do beijo no ser humano, como que seria a via de transmissão no caso da brucelose. Mas como acomete mais o trato reprodutivo, é claro que um médico infectologista vai ter que acompanhar e verificar as condições desse paciente. Mas é um sério problema de saúde pública, sim. Perfeito. Doutora Mariana, a senhora gostaria de deixar mais algum detalhe a respeito da brucelose em si, para a gente passar para um outro caso para a gente conversar aqui? Sim, eu quero que os produtores rurais não deixem de vacinar os seus rebanhos. Nós estamos agora no segundo semestre. Além de vacinar, é muito importante
que o produtor rural ele pegue o atestado de vacinação com o médico veterinário habilitado e entregue ao escritório do IMA, ou até também por meio do canal do produtor rural, informe a declaração dos animais. Porque o que acontece? Às vezes o produtor vacina e esquece de declarar. Nesse caso, o produtor também é notificado por deixar ou de vacinar ou de declarar. Então, ele tem que estar atento a essas duas condições. Perfeito. Muito bem. Daqui a pouquinho nós vamos falar com a doutora Mariana, que é médica veterinária, aqui do escritório do IMA, aqui de Patos de Minas. Nós vamos passar para a aftosa. Há informações de que nós vamos ter um encerramento da vacinação da aftosa. Parece que já vacinamos o suficiente. Ela vai falar pra gente aqui a pouquinho a respeito da aftosa. Meu prezado Daniel vai faturar agora e a gente volta já já. É rapidinho. Hoje tem carne suína misturada no feijão e bacon em cubinhos por cima do macarrão. A linguiça de churrasco tá assando no carvão. O pernil da suculento lá no forno do fogão. Que festa maravilhosa, que festa deliciosa. Suíno cozinha premiada, deixa a festa